Bom, pessoal, Bolsonaro, no quarto ano de mandato, descobriu que a política de preço da Petrobras está errada, justo em ano eleitoral, e ele foi desmascarado por Ciro Gomes. Eu vou trazer para vocês o que aconteceu e algumas reflexões, e inclusive qual que é a responsabilidade de Lula nisso tudo. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar desse vídeo, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, se puder comentar aqui embaixo e compartilhar. Tudo isso é muito importante para nós. Pessoal, manchete do Globo diz o seguinte: Bolsonaro convoca reunião com Petrobras e diz que paridade no petróleo não pode continuar. Vejam só tudo o que ele falou hoje. Tem uma legislação errada feita lá atrás, que você tem a paridade com o preço internacional. Ou seja, o que é tirado do petróleo leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo, estamos vendo isso aí, sem ter nenhum sobressalto no mercado, disse ele lá em entrevista à Rádio Folha de Roraima. E aí, quando ele fala lá atrás, é bom destacar, foi em 2016, antes dele assumir a presidência. Inclusive tem vídeos dos filhos dele fazendo críticas. E ele na campanha, lembram? Tem que mudar isso que tá errado aí. Não falava o quê, né? Mas tem que mudar isso que tá aí. E aí assumiu a presidência da República e não mudou, tendo a chance, porque isso aqui não depende nem de você ter que aprovar lei, ter que chamar o Congresso, o STF, não, é só reunir, enfim, o Conselho da Petrobras e falar, é para mudar isso. Claro que tem que seguir ali algumas normazinhas, mas não depende de aprovação no Congresso essa mudança. E ele disse mais, né, que leis feitas erradamente lá atrás atrelaram o preço do barril produzido aqui e o preço lá fora. Esse é o grande problema. Nós vamos buscar solução para isso de forma bastante responsável. Bolsonaro é um mentiroso, porque não sei se vocês se lembram, no ano passado ele estava naquela guerrinha com os governadores, transferindo para eles a responsabilidade e falando que a culpa era deles. Falando que governadores estavam subindo o ICMS, ou que o ICMS, como é cobrado em cima do valor de venda ali, ele calculando então que os governadores deveriam congelar os preços. Alguns governadores congelaram e cobraram o ICMS baseado num preço de um ano antes, por exemplo. Só que aconteceu, o preço continuou subindo, porque a causa do problema não é o ICMS, a causa é a política de preço da Petrobras, que o Bolsonaro descobriu agora que ela está errada. Mas vamos continuar aqui. Isso que está acontecendo, disse ele, esse preço altíssimo do petróleo, algo anormal, atípico, que o governo federal, nós, juntamente com a economia, agora à tarde, Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras, vamos buscar uma alternativa. Isso aqui tinha que ser feito, Bolsonaro, no seu primeiro dia de mandato. No segundo, né? Vamos deixar você comemorar ali um dia. Mas não, demorou 3 anos e 3 meses praticamente. Vamos voltar para ele, porque se você for repassar isso tudo para o preço do combustível, você tem que dar aumento em torno de 50% nos combustíveis. Não é admissível. E de acordo com o presidente, a população não aguenta uma alta com esse percentual aqui no Brasil. Bolsonaro, o povo não está aguentando faz tempo. Quando você fala de aumento, até parece que nós já não tivemos uma série de aumentos e você rendido. Né? Se você for pegar o diesel de 2 anos atrás, era em torno de R$3 o litro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do estado. Hoje, aqui em Minas Gerais, por exemplo, está perto de R$6. A gasolina, que era em torno de 4, agora gira em torno de 7. Mas ele acha que é o aumento daqui para frente que é o problema. Não, o problema está antigo. E o Ciro Gomes, que denuncia isso faz tempo, desde quando essa política aqui foi aprovada, postou o seguinte nas suas redes sociais, retuitando inclusive a matéria que Bolsonaro disse isso. Quer dizer que você leva 3 anos esfolando o povo, enchendo o bolso dos barões e agora que está com o óleo no pescoço, quer bancar o salvador da pátria? Cínico e canalha, disse Ciro Gomes. Só este ano vocês distribuíram 101 bilhões de lucro para os acionistas. Dinheiro retirado do bolso da trabalhadora e do trabalhador brasileiros, que não tem dinheiro nem para cozinhar. Seus dias estão contados, traidor. Ciro foi bastante duro, isso aqui está repercutindo bastante aí, vários jornais, portais de notícias já, enfim, dando repercussão para isso. Eu quero chamar atenção para um ponto aqui, depois eu volto no combustível, que é sobre chamá-lo de traidor. Isso aqui é uma tática importante, porque tem muita gente que votou no Bolsonaro que já não vota mais. Vamos lembrar que ele, no segundo turno, teve 55% dos votos.
Se a gente pega hoje no segundo turno, ele aparece girando em torno de 30 a 35, ou seja, ele perdeu 20%. 20% são aproximadamente 20 milhões de pessoas que estão, neste momento, insatisfeitas. E é importante entender o sentimento do eleitor que acreditou no Bolsonaro e se sente agora traído. Sentem que Bolsonaro, de fato, foi um traidor. Não dá para ficar como muitos petistas, chamando eleitores de Bolsonaro, até os arrependidos, de gado, de fascista, como muitos fazem. É importante entender o sentimento que levou esse eleitor, que tinha votado muitas vezes no PT, a escolher Bolsonaro. E esse motivo, muitas vezes, é a raiva do PT era muito grande. E Bolsonaro se apresenta como aquele capaz de derrotar o candidato do PT. Naquela mentira, era Lula, depois virou Haddad, achando que o povo era idiota para acreditar naquilo, naquela farsa. Enfim, e o Ciro estava lá, alertando o Brasil: não podemos votar no Bolsonaro por conta do ódio ao PT, nem no PT por conta do ódio que muitos já nutriam de Bolsonaro. Mas, neste momento, depois que Bolsonaro foi eleito, é importante entender que esse eleitor, inclusive, que fez o voto de protesto naquelas eleições, parte dele está com tanta raiva de Bolsonaro que neste momento está querendo dar um voto de protesto, enfim, elegendo Lula. E isso é uma tragédia para o Brasil. Então o Ciro reconhece Bolsonaro na condição de traidor daqueles que acreditaram nele. E voltando à questão da Petrobras, alguém pode vir aqui agora e questionar: William, mas agora porque Bolsonaro quer que muda, a gente vai ficar contra? Não, eu vou incentivá-lo. Tomara que Bolsonaro de fato modifique isso aí. Pouco importa o efeito eleitoral que isso possa ter. Só que o que não pode é a gente deixar de denunciar a hipocrisia, que foi o que o Ciro Gomes fez. Se Bolsonaro daqui a pouco quiser, por exemplo, incentivar que se aprove imposto sobre lucros e dividendos, por exemplo, tem vários projetos tramitando lá já. Se ele quiser usar a sua influência para que essa medida seja aprovada, puxa, eu vou estar aqui aplaudindo. Agora, a hipocrisia de Bolsonaro é gigantesca. Porque vão dizer agora, né? E tem muitos adoradores que até ontem diziam que não se pode interferir na Petrobras. Agora, como o mito já falou que pode, aí tem muita gente passando pano e não mudei de ideia aqui agora. A gente tem que ser coerente. A guerra que eles vão usar como pretexto para passar o pano nessa mudança de Bolsonaro não é verdade. Porque se a gente for achar que é só agora que o aumento vai prejudicar o povo, não é verdade também, porque já está prejudicando, como eu disse, há muito tempo. E o Ciro lembrou bem no seu post, no seu tweet, quando ele fala lá que agora a Petrobras distribuiu 101 bilhões. De onde que veio esse lucro? Dessa semana, quando começou a guerra? Não, foi do ano passado, quando não se tinha essa guerra na Ucrânia. Então, Bolsonaro vai tentar surfar eleitoralmente nisso, é claro, se de fato ele conseguir mudar, e é importante que a gente, primeiro, revele a hipocrisia dele e mostre que, na verdade, se Bolsonaro tivesse, por exemplo, feito o que o Ciro Gomes faria se tivesse eleito presidente, muito daquilo que nós estamos pagando hoje aí de abuso não teria sido pago. Esse 101 bi não é que a gente seja contra o lucro, pode ter, faz parte, mas o que está acontecendo hoje é um abuso, um absurdo, aquilo que o Ciro chama de assalto à mão desarmada, e tá errado. E alguém pode até questionar, William, mas como é que o Ciro faz que ele acerta um monte de previsão? Porque agora tá caindo a ficha para muita gente que essa política é perversa. Não é que ele seja profeta, como o pessoal brinca na internet, ou adivinho, é porque ele estuda. Ele vê o que acontece lá fora, como que é feito lá fora, como que está sendo feito aqui dentro. Aí ele olha e fala, vai dar errado. E quase sempre dá. Agora, o Ciro também não é só aquele que fica criticando, apontando defeito. Ah, isso está errado, né? Como o Bolsonaro fazia lá em 2018. Tem que mudar isso que está aí. Aí alguém perguntava assim, como? Não, eu tenho meu posto Ipiranga, né? Eu tenho minha equipe de especialistas. Nós estamos vendo aí, né, a tragédia que esse posto Ipiranga está fazendo no Brasil. O Ciro critica e propõe. Por exemplo, no livro dele está escrito em relação a essa política de preço, o Ciro fala que tem que ser o custo dela em real, quanto ela custa aqui e não lá fora, mais o lucro, em linha com as petroleiras do mundo. Muitos especialistas apontam que as petroleiras lucram em torno de 6, 7%. No Brasil está quase 40%. Essa diferença é que faz os 101 bilhões que foram para bolsos de acionistas. Detalhe, só que no Brasil nem imposto eles pagam sobre essa transferência que é feita para eles. Então realmente o Brasil tem um monte de absurdo e o Ciro vai lá, coloca o dedo na ferida e, repito, não só critica como propõe o que tem que ser feito. Porque isso aqui na prática, gente, vamos parar para analisar.
Ontem mesmo eu fui abastecer meu carro. Ainda comentei com a minha esposa. Ficou quase R$ 300 para encher o tanque. Eu fiz um cálculo, há 2 anos eu gastava menos de 200, era em torno de 180, R$ 120 que saiu do meu bolso e está indo para o bolso dessa turma aqui de acionistas. Detalhe, nem todos moram no Brasil, tem uma grande parcela que pega esse lucrinho e vai gastar, enfim, lá fora. É um negócio realmente impressionante. E aí pode ter alguém vindo aqui falar: William, mas o Lula agora também está defendendo. Realmente, Lula demorou bastante para se posicionar sobre isso, mas agora tem se posicionado. Mas eu também aqui acho uma certa hipocrisia, sabe por quê? Porque foi o Lula, como presidente ali em 2010, que fez a maior capitalização da Petrobras ou da história da humanidade. Abre aspas para o Lula. Não vou dizer o nome do santo, mas vou contar um milagre. No dia 24, este país vai acordar vendo acontecer uma coisa que jamais nosso imaginário veio a conceber. Nós vamos na Bolsa de Valores de São Paulo e este país vai presenciar a maior capitalização de uma empresa na história da humanidade. Pois bem, Lula, boa parte desses acionistas atraídos aqui no seu governo é que hoje pressionam também este governo e lucram uma montanha de dinheiro. Então, meus amigos, é importante a gente ficar atento contra a hipocrisia de ambos os lados. Um que agora se apresenta como o salvador da pátria, sendo o Bolsonaro, que demorou, repito, 3 anos e 3 meses para descobrir algo que já era denunciado desde 2016. E o Lula, que tem uma certa responsabilidade nessa tragédia, querendo também se apresentar como salvador da Petrobras. Vamos ficar bastante atentos e se surgir alguma novidade relevante sobre isso, eu trago para vocês no canal Politizando. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar como que Bolsonaro é hipócrita, mentiroso e, como disse o Ciro, traidor, porque foi eleito prometendo mudar e demorou 3 anos e 2, 3 meses para tentar mudar algo que nós nem sabemos se ele vai de fato conseguir. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.